Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Chegamos no fatídico mês de dezembro, mês de conclusão de ciclo de fim de ano e hora de elegermos aquelas que são as HQs mais destacadas neste longo ano de 2022. E essa lista é um reflexo de tudo que a gente leu em 2022 e não foi pouca coisa. Mais detalhes depois da vinheta. Para elaborar a minha lista de melhores do ano, eu me ative a uma regra. HQs que eu tenha lido em 2022 e procurei ser o mais diverso possível, no sentido de não só contemplar a grande maioria esmagadora de quadrinhos de super-heróis, mas também não deixá-los de fora, porque para mim é importante promover a cultura dos comics, né? Obviamente os quadrinhos de super-herói da Marvel e DC são amplamente divulgados, mas a gente tem visto uma tendência cada vez maior das pessoas falarem que de Marvel e DC não sai nada que presta e que só as republicações, enfim. Dito isto, vamos começar de trás para frente, do 12º lugar, pois serão 12 quadrinhos, um para cada mês do ano. Eu quero começar com um que eu li recentemente, Bom Dia Socorro. Bom Dia Socorro é um HQ do Paulo Moreira, pela editora Conrad, e que é um HQ nacional com uma narrativa sensacional, uma coisa muito criativa da parte dele, de colocar a dificuldade que as antigas, as pessoas de velhas gerações, as pessoas de mais idade têm para lidar com as mídias sociais e especialmente com os grupos de WhatsApp. A gente vai conhecer aqui duas senhoras, né, que moram ali no mesmo bairro e que têm um relacionamento de amizade e que elas começam a ter uma espécie de rivalidade por conta de mensagens nas redes sociais, de mensagens nos WhatsApps. Então você já pega aí pelo título, Bom Dia Socorro é uma HQ divertida, com humor na medida certa, mas que também promove a reflexão do quanto que a gente usa de redes sociais, do quanto o WhatsApp caiu na nossa rotina. Outro quadrinho, o 11º quadrinho desta lista de 12 melhores do ano, é um quadrinho da editora Darkside, que eu vi pouquíssima ou quase ninguém falando. Se chama Pacto de Amor à Música. É um quadrinho biográfico que conta a história de Robert Johnson, um homem que, de certa forma, dizem que é o pai ou o responsável pelo rock, pelo jazz, pela música afro-americana ter se transformado nesse fenômeno cultural, né? Esse quadrinho vai mostrar a história do homem na encruzilhada, a história de um cara que fez um pacto com alguma entidade sobrenatural para ascender ao sucesso, mas isso teve um preço, e aí essa HQ de pouco mais de 80 páginas consegue, de certa forma, condensar e reproduzir não só a biografia, mas dar uma ideia do legado que o Robert Johnson deixou para a música. É um quadrinho pesado, um quadrinho bastante denso, mas que você lê em poucas horas e deixa uma mensagem muito profunda no leitor. Eu gostei demais desse material lançado aqui pela Darkside. Em nono lugar, um outro quadrinho nacional que eu já elogiei aqui várias vezes, Sonhonauta, da editora Conrad, é uma loucura. Cara, a história de Mendel, um cara que prefere morar nos seus sonhos do que no mundo desperto, porque é nos sonhos dele que ele encontrou o amor da vida dele, mas esse amor da vida dele foi vítima de um crime e ele precisa investigar esse crime para descobrir o que aconteceu com ela e vingar a morte das... Cara, é uma HQ espetacular, é uma HQ que brinca com a nossa imaginação e ao mesmo tempo tem uma narrativa riquíssima, toda ela em preto e branco, mas o Shun Izumi ele transita entre diversos estilos de ilustração e parece que a gente tem aqui uma série de artistas, quando na verdade um cara só fez aqui mais de 200 páginas de um quadrinho que é muito, muito, muito interessante e que vale bastante a pena figurar aí
entre os melhores lançamentos do ano aí. Eu gostei demais, essa HQ também está disponível no formato digital Sonhonauta. Falando em lista de top 12, o nono fica para a obsolência programada dos nossos sentimentos. Falar em lista de quadrinhos dos melhores do ano, sem falar em um HQ do Pipoca e Nanquim, é chovendo molhado. Nesse caso aqui é um HQ do Zidru com Emme de Jong. A Emme de Jong estava aí na CCXP e eu vacilei e não levei essa HQ para pegar um autógrafo, né? Uma história sobre terceira idade, uma história sobre vivenciar as experiências do amor, dos relacionamentos, da maturidade, as experiências da vida. Um quadrinho completamente sensível, mas ao mesmo tempo atual, interessante, muitíssimo, como que eu posso dizer, ele te prende e tem uma áurea de que assim, a morte não precisa ser devastação, tristeza e o fim, e muito menos a velhice, porque se você está viva, ainda existe a possibilidade de você vivenciar e sentir muitas coisas. É uma HQ tocante, é uma HQ necessária, é uma graphic novel para todos os públicos, e por isso ela está nessa lista aqui, a obsolência programada dos nossos sentimentos. Capa dura, né? Essa aqui eu resenhei em uma live aqui no canal com os meus amigos. Agora chegamos à nossa oitava posição. A oitava posição é outro quadrinho que eu também já comentei aqui no canal, quadrinho recente que eu li agora no finalzinho do ano. Trata-se de Labirinto, do Thiago Souto, lançado pela editora Darkside. E esse quadrinho, meus amigos, ele é uma pegadinha, porque parece uma história infanto-juvenil, mas ao mesmo tempo é uma história pra lá de adulto, é uma história pra lá de densa, é uma história pra lá com várias camadas e que dá gosto de você ler, porque você fica preso na história, você fica completamente envolvido com o destino dos personagens. E eu acho que uma boa HQ, ela te prende, ela te envolve e com certeza ela te deixa com vontade de falar mais sobre ela para com outras pessoas. Então o Thiago Souto ocupa aí com o seu Labirinto, que já está ganhando essa edição definitiva, já tinha saído antes pela Mino, a oitava posição aqui no nosso top 12 do... Entre as nossas 12 HQs do ano de 2022, eu não poderia deixar de fora essa HQ de super-herói muito bacana e que você precisa conhecer. Se você gosta do Thor, você deve conhecer minimamente um cara chamado Bill Raio Beta. Nesse quadrinho, que eu resenhei já faz alguns meses, eu li isso aqui acho que em abril ou maio, o Daniel Warren Johnson, o cara manda muito bem nas ilustrações. Ele escreve e desenha essa história que se passa ali pouco depois da invasão, da guerra do Rei das Trevas, quando o Knu invadiu a Terra, mas não tem muita relação com a saga. Muito pelo contrário, ela mostra o Bill Raio Beta lidando com as frustrações de ser um eterno coadjuvante do Thor. Alguém que mesmo quando ganha as batalhas, quando derrota os vilões, sofre por estar às sombras de um herói tão poderoso. E por isso o Bill parte em busca de sua própria identidade, parte em busca de entender melhor quem ele é. E aí, meus amigos, o Daniel Warren Johnson não poupa na arte e o Bill Raio Beta entra em uma espiral assim de caos e desordem que faz com que ele visite lugares inexplorados no universo 616 da Marvel e volte ou não dessa jornada completamente diferente da forma que ele entrou. Esse é um quadrinho que assim, eu comecei a ler sem pretensão nenhuma e sem grandes expectativas, me divertiu demais, já reli umas 2 ou 3 vezes e continuo achando muito bacanudo esse Bill Raio Beta, a Estrela Argentea. Tem outro quadrinho de super-herói que na verdade não é um quadrinho. Esse livro ilustrado é uma pegadinha, trata-se de A Outra História do Universo DC. Um livro ilustrado pelo John Hudley, com arte do Giuseppe Comunicoli e Andrea Cucci, que também tem review aqui no canal, mostra alguns dos principais momentos históricos do universo DC a partir do ponto de vista de personagens representantes de minorias étnicas, de grupos étnicos
oprimidos, minoritários, ou a gente está falando aqui de personagens negros, personagens asiáticos. A gente tem o Raio Negro, a gente tem o Cyborg, a gente tem a René Montoya e outras, a Katana, vários personagens que representam a diversidade dentro do universo DC, contando como que para eles está sempre em segundo plano, contando como é a história do ponto de vista deles, né? Como em alguns momentos John Stewart, por exemplo, um dos Lanternas Verdes mais famosos, precisou de apoio e ninguém da comunidade heróica ajudou ele. Uma revisitação das principais sagas do universo DC, e se você gosta da DC Comics, isso aqui é um show de referência, porque quanto mais você conhecer a DC, mais você vai pegar episódios, passagens. Foi realmente um estudo muito grande do Don Ridley para produzir esse material. A Panini lançou isso aqui acho que em janeiro desse ano. Eu pelo menos li entre janeiro e fevereiro, me marcou muito, e por isso ele figura aqui como o sexto quadrinho mais interessante que eu li, algo que realmente agregou. Estou falando aqui no quinto lugar de A Bomba, né? Um documento histórico. Eu fiz vídeo dessa HQ e falei que ela é uma verdadeira aula de história, né? Uma HQ europeia que levou alguns anos para ser produzida. Ela é realmente um material muito grande da editora Pipoca e Nanquim e dos autores Alcante e Boel e Rodier. Esse material ele conta a história da bomba de Hiroshima, como foi desde a pesquisa para desenvolver a tecnologia até as consequências, né, na vida dos seus criadores do lançamento da bomba de Hiroshima. É um quadrinho que cobre um período histórico bastante extenso, que mostra alguns fatos, que trabalha realmente com algumas situações reais e que é um prato cheio para quem gosta de história, para quem gosta de saber os detalhes, os bastidores de grandes momentos da história sobre o ponto de vista de diversos personagens. É um HQ que em alguns momentos ela com certeza é extremamente dolorida para alguns, mas muito enriquecedora para outros. A Bomba. No quarto lugar temos então uma editora que pela primeira vez eu falei aqui no canal, li materiais esse ano e me deixou muito feliz. É Fulu, da editora Trem Fantasma. Fulu é a história de uma escravizada que veio para o Brasil e a jornada dela é completamente diferente de toda a jornada de escravos que a gente já possa ter lido, porque Fulu não se deixa conquistar. Fulu é indomável, Fulu é mágica, Fulu é poderosa. É realmente um quadrinho de destino, né? É uma obra que o Carlos Trígio com o Eduardo Riso compuseram há alguns anos, e a editora Trem Fantasma trouxe pra gente uma edição caprichadíssima e mostra a história dessa mulher negra que é capturada na África e tem todo um período de luta pela reconquista da sua liberdade aqui no Brasil, e até a reconquista da sua liberdade ela tem uma outra longa jornada até de fato ela conseguir voltar para casa e poder viver na sua terra natal. Cara, esse quadrinho é espetacular. É um quadrinho, assim, para mim, como homem negro, foi uma aula de estar no lugar das mulheres, como o processo de escravidão pode ter sido ainda mais nefasto, mais devastador para as mulheres negras. Então, se você tem algum tipo de sensibilidade com esse tema, ou se interessa por esse tema, por esse momento histórico, por esse tipo de jornada, esse quadrinho é para você. Fulu tá aí como uma das HQs que eu mais gostei esse ano. E no terceiro lugar, aqui entre os top 12 do canal Poptopia, entra Nem Todo Robô, uma HQ espetacular da editora Comic Zone. A Comic Zone já tinha emplacado um quadrinho no ano passado, que foi aqueles contos ordinários, né? E esse ano também tem Comic Zone no nosso top 12. Eu gostei bastante dessa HQ. Mike Deodato com Mark Russell e Lee Longrite
É um quadrinho futurista, mas ao mesmo tempo pessimista, por que não dizer, uma sociedade que depende dos robôs para tudo, e nessa de depender dos robôs a gente vê que produtividade dos seres humanos, eles se tornaram tanto quanto ociosos. É um quadrinho que beira o sci-fi, mas discute muitas questões sociais relevantes, muitas questões sociais como o papel do homem em uma sociedade cada vez mais consumista, uma sociedade cada vez mais voltada para, sei lá, desvalorização da capacidade humana e a busca pela produtividade, pela lucratividade, palavras que a gente vê aí muito na moda. Então nem todo robô é a terceira HQ. Essa edição aqui foi uma edição que a editora Comic Zone lançou no início do ano, como sempre um material de muito bom acabamento. Eu comprei e não me arrependo, valeu muito a pena. O segundo melhor quadrinho que eu li esse ano foi um quadrinho que, quando eu vi o nome envolvido, eu torci o nariz, porque quando esse cara desenhou nos X-Men, eu achei o trabalho dele um lixo. Mas aqui ele destruiu. Eu estou falando de Nós, os Mortos, um HQ da editora Mitos, que é um material europeu com roteiro de Darko Macan e arte de Igor Corday e cores do Yana. Essa equipe se reuniu para escrever um grande what if da história da humanidade. Basicamente é o que seria da história da humanidade, o que seria dos povos, se o período de colonização, de expansão, não tivesse acontecido, na expansão marítima, se os europeus não tivessem conquistado a América. E pior, se a febre, a grande febre, a grande peste que teve na Europa, em vez de matar as pessoas, transformassem elas em zumbis. O que aconteceria se o mundo fosse assim? E aí, ao invés de os europeus colonizarem a América, são os americanos que partem para a Europa em busca de respostas para o porquê que os europeus são imortais. Cara, esse quadrinho, ele é repleto de reviravoltas, repleto de inventividade. Então, eu fico tranquilo para dizer que, para o meu consumo, para o meu gosto, é uma das obras mais interessantes que foi publicada esse ano, e num formato que eu gostei, capinha mole, 200 e poucas páginas, e é um material desaconselhável para menores de 18 anos, porque tem algumas cenas bem impactantes. Então, Nós, os Mortos, está aí na minha lista de 12 melhores do ano. Ele é a segunda melhor HQ que eu li esse ano. E esse vídeo ficou longo demais, porém eu preciso concluir a nossa lista de melhores do ano, e para não demorar mais, todos os aplausos para o grande vencedor, o grande quadrinho que eu li em 2022, um HQ que com certeza vai figurar na lista aí de muitos outros produtores de conteúdo, de muitos outros colecionadores. Eu estou falando de Fade Out. Fade Out de Ed Brubaker e Sean Phillips, da editora Mino. É um quadrinho policial no ar. É uma saga com muitíssimas páginas, são acho que 300 e poucas páginas, de uma história que mistura elementos de cinema, elementos policial, elementos de suspense, uma espécie de... tem uma pitada de romance, mas tem muito mais de drama, com a arte espetacular do Sean Phillips e com o Ed Brubaker fazendo aquilo que ele faz de melhor, que é ir desenvolvendo personagem, sem pressa, sem correria, vai deixando a gente conhecer cada um dos personagens do elenco, vai deixando a gente se envolver com cada um desses personagens, para lá na frente ele entrelaçando o destino desses personagens de forma surpreendente, sem concessões. É uma HQ, em alguns momentos ela chega a ser triste, mas com certeza é um dos materiais mais impactantes que foram lançados nesse ano de 2022 aqui no mercado brasileiro. Esse foi o Poptopia de hoje, o Poptopia que fecha os trabalhos aqui por enquanto, que é a nossa quase encerramento do ano. Ainda vou fazer uma retrospectiva, mas depois a gente conversa mais sobre isso. Se você não for inscrito, se inscreva, comente, fale aí o seu top 10 desse ano, seu top 12, seu top 5. Comenta com a gente, afinal,
Falar de bi é sempre bom. Forte abraço, feliz ano novo e até a próxima!